Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está na tua casa e que participa com a gente no culto. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui, abençoe a cada um que está na sua casa. Que você sinta o prazer de estar louvando ao Senhor e também ouça a palavra de Deus falando com você, independente de onde a gente está. É muito bom estar de volta aqui. E eu, como sempre que venho aqui, aproveito para fazer a propaganda, o comercial do estudo bíblico, né? Então, nós continuamos com o nosso estudo bíblico. Como quase tudo hoje em dia, né, de forma digital, mas aos sábados a gente está estudando o Evangelho de João, estamos no capítulo 12, e eu quero estender para vocês, você que está em casa também, participar conosco. Ontem eu já compartilhei no grupo da igreja o link e nós vamos continuar fazendo isso. Então, se você quiser participar, venha e participe com a gente aos sábados. E um domingo por mês, se Deus permitir, eu vou estar aqui com vocês repartindo um pouco daquilo que a gente está estudando. E minha intenção nas primeiras vezes que vou estar aqui com vocês, é compartilhar os 7 milagres ou 7 sinais miraculosos que Jesus fez e que João registra no seu evangelho. Na internet, especificamente no YouTube, tem uma série de mensagens do pastor Augusto Nicodemos sobre esses 7 milagres que Jesus fez. E há, inclusive, um livro dele sobre esses 7 milagres. O que eu vou compartilhar com vocês tem muito a ver com aquilo que está nesse material do pastor Nicodemos, e eu estimulo você, vai lá na internet, procura 7 milagres, se você escrever lá, pastor Nicodemos, e aparece a série dos 7 milagres, vale a pena ver e se aprofundar um pouco mais. E hoje a gente vai falar do primeiro milagre. O primeiro milagre está em João 2, versos 1 a 11. Eu estimulo principalmente você que está em casa, aqui também na igreja, mantenha a tua Bíblia aberta. Nós vamos citar muito os versos desse texto, pequeno texto, extremamente conhecido por nós. Então, a gente conhece pelo milagre da transformação de água em vinho ou do casamento em Caná da Galileia. Então, o verso 1 diz o seguinte, do capítulo 2 de João, verso 1, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos os servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante,
o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Pai de amor, de infinita bondade, de misericórdia, e como a gente cantou, Deus do sobrenatural. Nós nos voltamos a Ti, pedindo que seja o Senhor quem nos fale, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente ouça, guarde e enxergue aquilo que o Senhor quer nos mostrar, que seja a Tua palavra, para o Teu louvor, para a Tua honra e para que nós possamos crer em Ti. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 20 de João, lá no finzinho, João deixa claro para a gente o objetivo que ele tinha, ou que ele tem, ao escrever o Evangelho de João. Qualquer série de estudo, livro que se você for ler sobre João, sobre o Evangelho de João, isso vai se repetir um monte de vezes, porque é muito importante. Está lá no capítulo 20, no versos 30 e 31, eu vou ler para vocês. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas destes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João deixa claro qual era o objetivo do seu livro e ressalta alguns pontos que eu acho que vale a pena eu também destacar antes da gente propriamente entrar no milagre que o texto que a gente leu descreve. 4 pontos aqui iniciais eu queria deixar com vocês. O primeiro é que João fala que Jesus realizou muitos milagres. Foram tantos que, usando uma linguagem de hipérbole, de exagero, lá no capítulo 21, no verso 25, João vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, não teria lugar para guardar tanto livro. Então, não foram só esses milagres que estão em João que Jesus fez. É fácil comprovar isso quando a gente lê os outros evangelhos. Segundo ponto é que João escolheu 7 desses vários milagres que Jesus fez para usar com aquele objetivo que a gente acabou de ler. João escolheu 7 milagres e o milagre realizado em Caná da Galileia, no casamento que a gente leu, é o primeiro a ser descrito, pois ele foi o primeiro milagre de Jesus. Se a gente olhar lá em João 2,11, que é o final do texto que nós lemos, lá está escrito que esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Isto quer dizer que não houve outros milagres antes deste. Há várias lendas por aí, principalmente em escritos apócrifos, que supõem que Jesus teria feito milagres até durante sua infância. Tem uma historinha de que Jesus, brincando, fez um pássaro de barro, e daí, ainda criança, e naquele pássaro de barro ele soprou e o passarinho saiu voando. Então, isso não condiz com os relatos bíblicos. O relato de João diz que esse foi o primeiro milagre feito por Jesus. E ele fez isso
aproximadamente 3 anos antes da sua morte, quando ele começou o seu ministério público. A outra coisa importante, terceiro ponto, é que os milagres de Jesus ocorreram e são verdadeiros. Mas, Paulo, por que você está falando isso? Porque eu acho que tem 2 linhas hoje extremas, contraditórias e muito frequentes, às vezes até com pessoas dentro da igreja. A primeira linha é achar que tudo é milagre. De acordo com muitas pessoas, movimentos, tem milagre sendo feito e ordenado por todo tipo de fé, por todo tipo de pessoas. Há uma certa, talvez a palavra seja pesada, banalização na ocorrência de milagres. E a gente sabe que às vezes até encenação. Os crentes verdadeiros não têm a obrigação de acreditar que tudo que é contado a você, como se fosse um milagre que ocorreu, você ter que acreditar que é um milagre. Se alguém contar algo que ocorreu em nossos dias e foi interpretado como um milagre, você não é obrigado a crer que foi um milagre, e se não crer, não quer dizer que há algo errado com a sua fé. Por outro lado, tem uma outra linha que é exatamente o contrário, é aquela que não acredita em milagre de jeito nenhum. Aqui, se você não acreditar nos milagres que estão descritos na Bíblia e foram feitos por Jesus, e os que também foram feitos por Jesus, aí tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque a gente crê que o que está na Bíblia é verdadeiro, e como João, que foi testemunha viva, viu, escreveu com o objetivo de que esses milagres pudessem esclarecer para nós, mostrar para nós quem é Jesus. Então, nós não somos obrigados a ter que acreditar em coisas que acontecem hoje e que, eventualmente, as pessoas descrevem como um milagre. Não estou dizendo se é ou não é. Não estou dizendo que a gente não é obrigado a acreditar. Mas negar os milagres que estão descritos na Bíblia e os milagres feitos por Jesus, se nós negarmos, tem algo errado. O quarto ponto é que o objetivo de João era nos relatar, através desses 7 milagres, quem é Jesus, para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisso, possamos ter vida eterna. O objetivo, então, é evidenciar que Jesus, quem é Jesus, para que você, para que eu, creiamos nele. O objetivo é evangelístico, pois crer em Jesus é a condição necessária e suficiente para que você tenha vida eterna. Os milagres feitos por Jesus têm um propósito maior que o milagre em si. Isso é muito importante para nós. É por isso que João chama de sinais miraculosos. Os milagres feitos por Jesus têm um propósito maior que o milagre em si. O milagre não é o fim. O propósito dos milagres feitos por Jesus é mostrar Jesus como Cristo. Por isso chama sinais miraculosos. Sinais, pois ele indica, mostra o que está por vir. Mostra quem é Jesus. Se você está na estrada
e bate com uma placa que está lá escrito assim: hospital a 3 quilômetros. Aquilo é um sinal, aquilo não é hospital. O hospital não está ali. Mas ele serve para te indicar onde é que você vai encontrar, quem é que você vai encontrar, como você vai encontrar. Os sinais, os milagres feitos por Jesus, o fim não é aquilo que aconteceu. O fim é a demonstração de quem é Jesus, ou aquilo que Jesus quer demonstrar através do ato dele. E a gente precisa ter isso muito na nossa cabeça. Muitas vezes a gente ora por alguém, ora pedindo um milagre. A gente precisa tomar o cuidado de tentar enxergar o fim. Eu gostei muito um dia que eu li uma mensagem de um pastor e ele contava que ele orou para alguém ser curado e ele dizia assim, junto à pessoa: eu estou pedindo e você vindo a ser curado, você vai entender que isso foi feito por Deus, pelo Deus do sobrenatural, e a Ele você vai honrar. O objetivo não é o milagre em si, o objetivo é algo que está mais à frente. Então vamos agora para o milagre da transformação de água em vinho em si, e eu vou fazer um breve resumo, e para que a gente pegue os principais pontos, e depois vou tentar dividir com vocês qual era o fim então, qual era a verdade que o milagre queria trazer. E esse texto, eu acho que vocês já ouviram um monte de vezes aplicado numa série de coisas, né? Desde casamento até o poder de Jesus de transformar vidas, aplicações que são verdadeiras, perfeitas, tirado deste milagre feito por Jesus. Mas nós aqui neste e nos outros que a gente vier a conversar, nós vamos falar mais aquilo que está claro na situação descrita, né? Talvez com menos aplicações e muito mais no entendimento do propósito do milagre. Então, no verso 1 e 2, diz que Maria, mãe de Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para a festa de casamento que ocorreu em Caná da Galileia, uma vilazinha muito pequena e próximo de onde Jesus cresceu, próximo de Nazaré, onde Jesus vivia até então. Muito provavelmente era um casamento de alguém da família de Maria ou muito próximo a Maria. E a gente pode afirmar isso pelo papel que Maria parece estar exercendo na festa. Ela sabe que o vinho acabou antes das outras pessoas. Então, isso dá a entender que ela tinha um papel ali meio compartilhando na organização, no cuidado principal para que a festa acontecesse da melhor maneira. Ela estava ajudando a festa de alguma forma, e isso era muito comum no casamento daquela época. Lá não era como é hoje, onde contrata buffet, contrata organizador da festa, assim, tem todo mundo tomando cuidado de tudo para que as coisas aconteçam, e hoje muitas dessas pessoas são profissionais. Lá naquela época, e ainda mais em uma família simples, era a família e os amigos que organizavam, que serviam e cuidavam de tudo que estava rolando na festa. Outra coisa importante para nós é a gente ter o contexto do casamento naquela época. Naquela sociedade, o casamento, na sociedade judaica, era um acontecimento.
Se para nós em cidade pequena, né? Eu que venho de cidade menor ainda, quando tinha um casamento, no dia seguinte era ouvir o povo contar o que aconteceu no casamento. Então, naquela sociedade, não era só do fato de contar. É que vinha gente da cidade inteira, do lugarejo inteiro para o casamento. E vinha gente de fora do casamento. A família do noivo era responsável por receber, acomodar, alimentar essas pessoas durante todo o período da festa. E pasmem, a festa durava de 7 a 14 dias. O evento era associado a muita alegria, é um marco na família, tanto do noivo quanto da noiva. E o vinho era parte importante da festividade. O vinho representava a alegria da festa. Nós vamos ver no Velho Testamento, muitas vezes, citando o vinho nesse ambiente de alegria. Agora, imagina, no meio da festa, acabar um desses elementos, e no caso, o vinho, um dos mais importantes. Isso era uma vergonha total para a família, uma humilhação para o noivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os versos 3 ao 6 mostram a intervenção de Maria, que notou que o vinho tinha acabado e foi dizer a Jesus. 3 pontos aqui eu queria destacar para vocês. Primeiro, é que Maria esperava que Jesus poderia ajudar a resolver o problema. Se ela esperava que ele fizesse um milagre, ou se ela esperava que ele usasse de bom senso para, de alguma forma, trazer uma solução para o problema, a gente não consegue saber. Vamos lembrar que, nessa época, José já deveria estar morto, Jesus era o filho mais velho, muito provavelmente, muitas das coisas e dos problemas que se tinha em casa, Jesus era, naturalmente, por ser o mais velho, o provedor da solução. Mas como nós já aprendemos, a solução que ele dava lá em casa não eram milagres, porque o primeiro milagre foi esse. Mas o fato de ela levar o problema a ele deixa claro que Maria esperava que Jesus poderia resolver o problema. A confiança dela pode ser percebida pela resposta que Jesus dá a ela e a ordem que ela dá aos serventes. O fato de Maria ter levado o problema a Jesus não nos permite elevar Maria ao status de intercessora nossa junto a Jesus ou a Deus. Maria simplesmente apresentou o problema ao seu filho, esperando como uma mãe humana e com a preocupação de alguém que estava ali organizando e participando da organização da festa, que Jesus ajudasse a resolver o problema. Nós sabemos e podemos levar diretamente a Jesus em oração os nossos pedidos, sem necessidade de nenhum intermediário. Segundo ponto importante é a resposta que Jesus dá a Maria. Quando Jesus chama Maria de mulher, provavelmente é essa a palavra que aparece aí na tua Bíblia, no verso 4, alguns interpretam que Jesus foi desrespeitoso com a mãe dele, com Maria. Mas, de forma alguma, a expressão que ele usou, que é traduzida por mulher, no original, denota algum tipo de desrespeito. Muito pelo contrário.
Talvez a melhor forma de traduzir essa é como se ele estivesse dizendo para ela assim, senhora, ou se a gente fosse pôr um termo mais elegante, né, madame. Né? Ele não está usando uma palavra desrespeitosa ou baixa. Ele está, pelo contrário, a palavra é uma palavra respeitosa. Mas na continuidade ele fala assim, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse ponto é muito importante. Essa expressão Jesus usa para dizer que daqui em diante ele está totalmente focado na agenda de Deus. A agenda de Deus é que governava todos os seus atos dali em diante, tanto na aplicação da sua vida, das coisas que ele faria, quanto do seu tempo que ele tinha aqui ainda dentro da terra. O que tenho eu contigo é a afirmação que ele passou a ser totalmente voltado para o plano de Deus e não para a agenda de qualquer outra pessoa, inclusive da sua mãe. O foco dele era realizar a vontade e o plano que havia sido traçado por Deus. Jesus está dizendo que é Deus, só Deus, que determinará as suas ações, a sua agenda, até chegar a hora de sua morte, ressurreição e ascensão. Aqui ele está deixando clara a independência dele em relação à agenda da sua mãe e a total dedicação à realização do plano de Deus. É como se ele passasse uma linha daqui para frente, que vale a agenda de Deus. É o plano de Deus em tudo que eu for fazer. E aqueles que estão estudando com a gente o Evangelho de João, ou se você já leu ou gasta tempo com o Evangelho de João, você vai notar isso muito claramente. Diversas vezes João vai citar: ainda não havia chegado a sua hora. E vai mostrar a dependência completa das ações de Jesus ao plano traçado por Deus. Muito bem, no verso 5, Maria confia na solução que Jesus vai dar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Nesse ponto, devemos ser marianos, devemos seguir Maria. O que Maria está falando é obedeça integralmente a Jesus. E essa afirmação dela mostra que ela tinha certeza que ele ia arrumar a solução. Você quer ver sua vida transformada no melhor vinho, na vida plena e abundante, na vida de melhor qualidade? Obedeça integralmente a Jesus. Versos 7 e 8 é a realização do milagre. Jesus deu as ordens aos serventes, eles obedeceram e o sobrenatural aconteceu. Primeiro ponto importante é que Jesus usou os recursos que estavam ali, coisas simples que estavam disponíveis. Ele usou a água e ele usou as 6 talhas de pedra que existia pela tradição, pela lei, até seguindo os mandamentos da lei judaica, onde as pessoas que vinham para a festa faziam a sua purificação, na verdade, lavavam a mão naquelas talhas. Jesus usa aquilo, o que estava disponível. E João fala que essa quantidade de talhas deu em torno de 500 a 600 litros de vinho, que era o que elas continham como volume. Jesus nos usa da forma que somos para fazer a sua obra. Ele transforma o que somos.
não é preciso nada sofisticado ou diferente daquilo que a gente é. Basta você, basta eu, nas mãos dele, que ele faz a transformação. O outro ponto importante na realização do milagre é que o serviço que os serventes podiam fazer, Jesus deixou que eles fizessem. E a gente vê isso em vários outros milagres de Jesus. Jesus reforça que ele deixa que façamos a nossa parte, a nossa contribuição, participação no processo. E os serventes obedeceram. A obediência é consequência do crer. Quando Jesus, se vocês lembrarem, nós vamos ver mais à frente, quando Jesus manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro para fazer a ressurreição de Lázaro, a irmã de Lázaro intervém. Marta intervém e fala assim, como se estivesse dizendo assim, o senhor está maluco? Já faz 4 dias que o defunto está aí, está cheirando mal. E aí Jesus fala para Marta assim, Marta, eu lhe disse que se crer, verás a glória de Deus. Então Marta autorizou que a pedra fosse tirada e o milagre aconteceu. Confiar é obedecer. Dos versos 8 a 10 é a conclusão do milagre. A água se transformou em vinho e o vinho era da melhor qualidade. Nós não sabemos como Jesus fez aquilo no sentido em que momento a transformação aconteceu. Não houve nenhuma ordem expressa, como a gente vê em outros milagres de Jesus. E Jesus não faz malabarismo nenhum. É quase que feito quieto. Jesus fez o milagre sem publicidade. O mestre da cerimônia não sabia, quando ele recebeu o vinho, ele até falou, você fez tudo diferente, porque normalmente o vinho bom é dado no início e o vinho ruim, ou menos bom, é que fica para o fim. Então ele não sabia o que tinha acontecido. O milagre foi a transformação da matéria em sua natureza. A gente já viu, aprendeu na escola, vê em todo dia, a água transformar em vapor, transformar em gelo, o estado físico da água muda. Mas água transformar em vinho, direto assim, é sobrenatural. A gente sabe que se tiver a videira, se tiver solo, se tiver sol, se tiver água, dá uva. E se o homem trabalhar a uva, dá vinho, mas de água virar vinho, sem nenhum dos outros elementos, era sobrenatural. E quem fez o sobrenatural acontecer foi o Deus encarnado. O Deus que tem o controle de tudo, de todo o universo. O Deus que estabeleceu todas as leis da natureza. É isso que estava sendo mostrado. É isso que o milagre indicava. Que quem estava fazendo aquilo tinha o poder de transformar de forma sobrenatural água em vinho, mudar a matéria. E só Deus pode fazer isso. E como a gente sempre já ouviu falar, e ressalta nesse texto, é que o vinho era da melhor qualidade. Então, Jesus faz as coisas e faz da melhor forma. E ele levou lá para o expert, experimenta aí para comprovar.
Então é oportuno aqui fazer o paralelo dessa transformação de água em vinho com aquilo que Jesus faz na vida de quem entrega a sua vida a Ele. Ele transforma a nossa natureza pecaminosa. Ele muda completamente a nossa vida. Gera, a partir da nossa insignificância, Ele gera vida abundante, eterna e da melhor qualidade. Lá em João 10:10 está escrito assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No nosso estudo, no livro que a gente tem de referência, aí fala assim, a vida eterna não é que nós vamos ficar vivo eternamente num lugar lá que é bonito. E aí você fala, caramba, nós vamos passar o tempo inteiro num lugar que é bonito, não tem dor, não tem nada, mas o que nós vamos fazer? O que Jesus está falando é que a vida nossa é abundante, é da mais alta qualidade. É isso que Ele nos dá e não é só lá na frente, é desde agora. Qual então era o objetivo deste milagre, deste sinal miraculoso? Se os milagres de Jesus não têm fim em si mesmo, se o objetivo dele está além do milagre, se eles são sinais, qual era o objetivo de Jesus ao fazer esse sinal miraculoso? A resposta está lá no verso 11. E, na verdade, são dois objetivos. O primeiro era manifestar a glória de Jesus. Até aqui, essa glória estava encoberta, mas agora ela foi manifestada pelo primeiro sinal. Manifestar sua glória significa que ele mostrou quem ele é, que ele é Deus, capaz de intervir na natureza, capaz de intervir na natureza das coisas, de forma sobrenatural, transformar com o poder da sua ação, transformar com o poder da sua palavra. Mas tem um outro objetivo, objetivo 2, que aparece no mesmo verso. O segundo objetivo do milagre era levar os discípulos a crerem nele. E, na verdade, quando a gente olha os 7 milagres de Jesus, embora tivesse a oportunidade e o objetivo de demonstrar quem era Jesus para os outros, Jesus sempre tem o foco nos seus discípulos, para que eles pudessem entender quem Jesus era realmente. Então, quando a gente olha para esse texto e pensa que ele tem um objetivo só, que o primeiro, que é o objetivo de levar as pessoas a entender quem é Jesus e crer em Jesus, o que é verdade, ele também tem o objetivo focado em nós que já recebemos Jesus. Para a gente entender o poder, a transformação, a capacidade desse Deus que é Senhor da nossa vida. O segundo objetivo do milagre era levar os discípulos a crerem nele. E o que fala é que os discípulos viram e creram que aquele que estava com eles era de fato o Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. Eu vou concluir relembrando que, como a gente viu no início, o alvo de todo o Evangelho de João e o ponto-chave desse milagre é mostrar quem é Jesus. Mostrar que Ele é Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. O alvo deste relato e dos demais mostrado por João é nos convidar a crer em Jesus Cristo. Crer nele como sendo o Filho de Deus.
Agora, a grande questão é o que é que nós vamos fazer diante desse convite. Para você individualmente, aqui ou na tua casa, qual que é a sua posição? Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus? Não vale a resposta de que Jesus é simplesmente um bom mestre. Ou a outra alternativa, que é falar que ele era um lunático, um mentiroso, um encenador de coisas. Jesus é o próprio Deus entre nós. É isso que o sinal miraculoso aponta. É isso que João quer nos mostrar. Isso significa que devemos segui-lo, crer nele, orar a ele, buscá-lo de todo o coração, obedecê-lo integralmente. Minha oração a Deus é que você creia e se submeta integralmente a Jesus, entregando sua vida a Ele, desejando vivê-la como verdadeiro discípulo daquele que é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Deus Salvador. Como a gente cantou aqui, que essa seja a nossa atitude e o mais valioso desejo nosso. Nesse momento de dor, de sofrimento que a gente vive e é legítimo, que a dor, que o sofrimento não desvie o olhar da gente de onde está o nosso mais precioso tesouro. Que a gente possa sempre olhar entendendo que Jesus é o tesouro mais importante que a gente tem. Isso é crer. E que esse crer nos leve a obedecê-lo integralmente. Vamos orar? Paizinho de amor, bondoso, misericordioso, poderoso, paciencioso conosco. Nós te louvamos, Senhor, por esses relatos que o Senhor deixou na tua palavra, na Bíblia, pelos relatos trazidos por João, que nos indicam, Senhor, a tua divindade, a divindade de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que as pessoas que ainda não entenderam quem é Jesus, ao ouvir a tua palavra, que eles possam, Senhor, abrir-se a ti, pedir para que o Senhor continue mostrando claramente quem é Jesus, e que eles possam decidir por ti e, crendo, possam ter vida eterna. Abençoe a tua igreja, Senhor. Cuide de nós, fortaleça os nossos passos, para que a gente tenha a ousadia de falar desse Senhor, de falar desse Jesus, que é o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém.